Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha os olhos, fecha a Bíblia, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. E aqui estão os teus filhos que mais uma vez se reúnem para cultuar o teu nome, para buscar a tua face. E nós estamos aqui porque te amamos, Senhor, porque queremos cada vez mais fazer parte do teu reino, das tuas promessas. Queremos viver a vida abundante que o Senhor nos promete. Queremos estar andando contigo verdadeiramente. Queremos ver, ó Pai, o teu Espírito trabalhar, não só em nossa vida, mas na nossa família. E naqueles que ainda não te conhecem, mas que te conhecerão por meio da nossa vida. Que o Senhor coopere conosco essa noite. Assim como o Evangelho de Marcos registra que os apóstolos estavam pregando tua palavra, e o Senhor cooperava, com sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, não é a minha palavra que está aqui, é a tua. Por isso eu já quero te pedir com humildade e simplicidade desde agora, que o teu Espírito Santo se mova nesse ambiente, que o teu querer acima do meu se estabeleça, e nessa hora, debaixo do poder e autoridade do nome de Jesus, eu manieto toda a força contrária, todo levante contrário no reino do Espírito, seja agora amarrado e cancelado. Que somente tua voz seja ouvida nesse lugar, somente teu Espírito se mova aqui, e os teus anjos sejam bem-vindos, e o teu reino e a tua vontade se estabeleçam, em o nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero que você repita, se você assim puder, repita essas palavras comigo. Diga: Espírito Santo, eu desejo a tua presença. Seja bem-vindo em nosso meio e me permita te conhecer mais e mais em um nível de revelação, de intimidade que ainda não experimentei. Eu abro o meu coração e te convido, entra e me ajuda a viver as realidades do reino de Deus e ser um testemunho fiel aqui na terra. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. João Marcos, o autor do Evangelho que leva o seu nome, Marcos, ele declara que Jesus já havia cumprido a missão. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e cada um deles vai tratar de uma forma diferente. O Evangelho de Marcos é um evangelho um pouquinho mais curto, mas há muita revelação, há muito entendimento, há muita informação preciosa que esse homem relatou aqui. João Marcos, ele não era discípulo direto de Jesus como os demais apóstolos, mas ele andou com Pedro, ele andou com João, e ele escreveu, ele relatou aquilo que ele ouviu de Paulo e também do próprio Pedro. Ele foi uma testemunha que andou com esses homens, que auxiliou esses homens, que cooperou com esses homens, e ele recebeu então o encargo do Espírito a estar escrevendo, e hoje nós temos acesso a esse Evangelho de Marcos, fruto desse homem que se empenhou a relatar esses atos e aquilo que ele ouvia e estava ouvindo da boca desses homens que andaram com o Senhor, da boca desses homens que presenciaram coisas extraordinárias.
E aqui Marcos ele está relatando que Jesus havia cumprido sua missão. E ele já havia voltado ao Pai. Já havia ressuscitado e agora ele já estava sentado à destra de Deus. Diga comigo, Jesus está sentado à destra do Pai. Jesus, ele cumpriu a sua missão em carne e sangue. Assim ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Pai por meio da vida de Jesus. Mas após cumprir a sua missão, passar pela crucificação, ser ali sepultado, no terceiro dia, como ele mesmo havia falado, ele ressuscita, e ele anda mais alguns dias sobre a terra, se revela a muitas pessoas, já ressuscitado, até que se cumprisse o dia de ele voltar à presença do Pai. Então João Marcos ele está relatando isso. Mas bem sabemos que Jesus, antes de voltar ao Pai, ele olhou para os seus apóstolos e lhes deu duas instruções finais. A primeira delas foi: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a outra instrução de Jesus, que o Evangelho de Mateus ele vai expor de uma maneira mais aprofundada, Jesus disse para eles: eu quero que vocês vão, preguem o meu Evangelho e façam discípulos, batizando estas pessoas que se converterem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e preguem esta palavra em todas as nações. Então havia duas instruções finais de Jesus para eles: aguardem serem revestidos de poder e façam discípulos de todas as nações. Posso ouvir um amém? E o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos relatar o cumprimento, vai nos escrever esses primeiros atos da igreja, vai nos escrever informações preciosas de como nasceu a igreja, do que aqueles homens fizeram. Muitos relatos ali estão registrados para o nosso conhecimento, para que sirva de balizador, de aprendizado para mim e para você. Então nós vemos o cumprimento da descida da promessa do Espírito Santo. Havia uma festa em Jerusalém, e depois daquela festa, alguns dias depois, lá estavam os discípulos e outras pessoas que serviam a Cristo, eram tementes a Cristo. A Bíblia diz que elas estavam reunidas no cenáculo, um local, e eles estavam orando e aguardando a promessa do revestimento do poder. E chegado o dia, a Bíblia vai dizer que dentro daquele local onde eles estavam, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso. Era um sinal de que naquele momento o Espírito Santo estava vindo para revesti-los de poder. E além do som do vento, eles olharam e também eles viram algo parecido como uma língua repartida como de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. Era um sinal que aquelas pessoas estavam recebendo aquele revestimento. E quando eles receberam o revestimento de poder, muitos deles foram lançados no chão, perderam suas forças nas pernas e caíram no chão debaixo daquele poder de Deus. E começaram também a orar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Isso era em torno de 9 horas da manhã. E muitas pessoas ainda estavam em Jerusalém, fruto das festas que estavam acontecendo. E quando eles ouviram aquele som, daqueles homens, daquelas mulheres que estavam naquele ambiente, falando muito alto, orando muito alto, adorando a Deus muito alto, aquilo chamou a atenção de todos. E eles começaram então a se dirigir para ver o que estava acontecendo ali. Todo o movimento do Espírito Santo atrairá pessoas.
toda a movimentação do Espírito Santo sobre a terra atrairá os homens, alguns para criticar, outros se apaixonarão e se permitirão se tornar um instrumento nas mãos de Deus. E ali então eles começaram a olhar e começaram a conversar entre eles e dizer: o que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Vocês estão bêbados? Estão cambaleando? E Pedro, ele toma a palavra e ele começa a explicar para eles: o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento daquilo que o profeta já havia declarado, é o derramamento do Espírito Santo, é o cumprimento da profecia. Nós não estamos bêbados, não estamos loucos, não, nós estamos aqui na expectativa, aguardando aquilo que o Senhor havia nos prometido. Então, o livro de Atos vai nos relatando as obras do Espírito Santo sobre a igreja. Mas aí eu te pergunto, a igreja se encerrou lá? Não, a igreja ainda permanece na terra. E se a igreja nasceu debaixo de um derramar do Espírito Santo, de um revestimento do poder do alto, você acha que Deus mudou isso? Você acha que o Senhor, Ele revogou? Que Ele não quer mais que sua igreja ande debaixo do seu poder? Não, Deus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Deus, Ele continua querendo que sua igreja se mova debaixo do poder do Espírito. E eu quero falar aqui esta noite alguns pontos sobre a atuação do Espírito na igreja. Eu poderia falar muitos, mas eu quero falar apenas 3, para balizar você e fazer você acessar uma revelação e um entendimento e se apaixonar ainda mais pela presença do Espírito Santo. Quantos aqui já estão apaixonados por Ele? O primeiro ponto que eu quero falar é que quando o Espírito Santo veio sobre eles, houve uma capacidade e eloquência para compartilhar as boas novas. Repita comigo: capacidade e eloquência para compartilhar as boas novas. Atos 2, 37 e 38 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro já havia explicado para eles o que estava acontecendo ali. E depois de Pedro explicar o que estava acontecendo, não mais aquele Pedro que outrora estava andando com Jesus. Eu preciso abrir um parêntese e aqui frisar isso para você. Nós vemos 2 etapas da vida de Pedro. A primeira delas, quando Pedro ainda estava andando com Jesus. Um homem temente, um homem apaixonado, um homem que queria de fato ver o reino de Deus se estabelecer, um homem que estava andando com Cristo, que estava já andando num nível de revelação que outros ainda não estavam andando. Como assim, pastor? Você lembra quando Jesus olhou para eles e perguntou assim: o que as pessoas falam a meu respeito? O que elas dizem que eu sou?
E eles começaram a responder para Jesus: Jesus, uns dizem que tu é Elias que ressuscitou, que retornou. Outros dizem que tu é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. Outros dizem que tu és um profeta. Mas Jesus para e olha para eles e pergunta: e vocês? O que vocês falam a meu respeito? O que eu sou para vocês? Pedro olha para Jesus e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E nesse momento Jesus olha para Pedro e ele vai dizer algo extraordinário. Pedro, não foi a carne e o sangue, não foram as pessoas que te revelaram isso, mas foi o Espírito do meu Pai. Pedro já estava andando num nível de revelação. Ele já estava experimentando uma determinada glória de Deus, visível e física, mas ele ainda não estava pronto. 3 anos e meio andando com o mestre, o melhor professor, mas ele ainda não estava pronto. Antes de Jesus ser preso e ser levado aos algozes e passar pela humilhação, por tudo aquilo que você já conhece, Jesus estava dizendo para eles que seria preso e que passaria por todas aquelas dores. E Pedro disse para ele: eu irei contigo até o fim, até a morte, Jesus. Eu vou te acompanhar, eu não vou te abandonar. E Jesus olha com olhos de amor, não com olhos de recriminação. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Prenderam Jesus, e a Bíblia vai dizer que Pedro seguiu Jesus de longe. Ele seguia Jesus. Depois de prenderem, colocarem ele no local onde estavam ali, lhe fazendo perguntas, Pedro estava próximo a uma fogueira e se aquecia. E as pessoas que ali estavam junto da fogueira começaram a olhar para Pedro e dizer: você é um deles, você conhece ele, você estava com ele. E qual foi a resposta de Pedro? Eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é. Passado alguns minutos, outra pessoa pergunta: não, mas você conhece esse Jesus, você fala semelhante a ele. Mais uma vez Pedro vai dizer: eu não o conheço. Passado mais um tempo, outra pessoa: não, mas verdadeiramente você é Galileu, você é um deles. Agora Pedro explode. Ele só não diz não sou, ele blasfema, ele grita, ele se ira, ele faz xingamentos. Ele começa a dizer: eu já falei para vocês que eu não o conheço. Ele começa a negar com mais ênfase, querendo se defender, por medo. E naquele momento o galo canta pela segunda vez, e ele se lembra daquilo que o seu mestre havia dito, e ele chora amargamente, ele se envergonha, e ele se afasta daquele local onde estava o seu mestre, que ele havia dito que iria até a morte com ele. Ele se afasta, envergonhado e chorando. Mas esse mesmo Pedro que estava na primeira fase negando, que já andava com o Senhor, andava em revelação, andava em um nível diferente, agora está dentro do cenáculo, já restaurado, porque o Senhor o havia encontrado depois de ressuscitado. O Senhor, ele vai, se apresenta para eles. Eles estavam pescando, estavam voltando para a velha vida, pensando: o mestre morreu, as coisas se encerraram, acabaram, vamos pescar. Mas Jesus, ele senta à beira da praia, e ele faz fogo, e ele assa um peixe.
E os discípulos estão pescando e eles olham do barco e eles pensam quem é aquele que está sentado. E eles descem, porque eles olharam e reconheceram que era Jesus. E ali estava Jesus com o pão pronto, com o peixe pronto. Ele dá de comer a Pedro, mas ele restaura Pedro. Ele faz 3 perguntas para Pedro: Pedro, tu me ama? Cuide da minha igreja. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E ele se lembra de toda a história e ele diz: Senhor, eu já te disse, eu te amo. E o Senhor diz para ele: cuida dos meus cordeiros. Pedro é restaurado ali. O Senhor restaura ele. O Senhor diz para ele ali: cara, eu ainda confio em ti. Tu me negou, mas eu ainda tenho plano contigo. Tu virou as costas, mas eu já sabia disso. Mas tu não vai mais virar. Porque agora você vai entrar na segunda fase, Pedro. Agora você vai receber aquilo que você não havia recebido: o revestimento do meu poder. E agora Pedro, revestido pelo poder do alto, ele toma a palavra e ele declara com muita eloquência, sabedoria, as coisas que ali estavam acontecendo. E aqueles homens tiveram o coração compungido. Diga: coração compungido. Pedro estava tomado pelo poder de Deus. Ele estava cheio do Espírito. E uma das missões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quando Pedro compartilhava aquelas boas novas, o coração deles começou a ser quebrantado, compungido. E eles olharam para Pedro e para os demais: ei, irmãos, e agora o que faremos? Porque eles reconheceram que eles eram aqueles que estavam dizendo há poucos dias: crucifica-o, crucifica-o. E agora eles estavam reconhecendo que aqueles que eles falaram crucifica-o, crucifica-o, era o Filho de Deus. E temeram. E estavam sendo convencidos pelo poder do Espírito que ali estava. Aonde há o poder do Espírito e a atuação do Espírito, pessoas se convertem. Porque não é pelo muito falar, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aqueles homens agora, convencidos, são batizados e são inseridos na igreja. 5.000 almas. Em outra pregação, 3.500 almas. Mas não foi apenas Pedro que recebera esta capacidade de eloquência e uma sabedoria extraordinária para compartilhar as boas novas. Não foi só Pedro. Todos eles que ali estavam receberam desse poder, receberam desta autoridade. Pessoas comuns. Pedro mal sabia falar. Ele era indouto. Ele era pescador. Ele não estudou nas melhores escolas. Ele não fez cursos teológicos, não é errado. Ele não ficou anos em uma faculdade, não é errado. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, a unção, o poder o capacitou para aquela obra. Do que nós precisamos? Uau! Eu e você precisamos do Espírito. A igreja precisa do Espírito Santo. Olha para o irmão do lado e diga: você precisa do Espírito Santo. Quer ver outro? Que pregou com uau! Atos 2, 37 ao 38 vai dizer assim: ouvindo-os eles estas coisas,
Perdão, não é esse, mais para baixo. Aleluia. Diga, ajuda ele, pastor. Ajuda ele. Diga assim, Senhor, ajuda ele. Vai, diga, ajuda ele, Senhor. Obrigado. Atos 6, 9 ao 10 diz assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam, olha essa parte, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Diga uau. Não, mais uma vez, bem forte, diga uau. Uau. Quantos homens ali estavam diante de Estevão? Estevão, por meio das mãos de Estevão, Deus fazia sinais, milagres e prodígios. Ele era um diácono cheio do Espírito Santo. E além disso, ele era revestido do poder. E ele estava pregando, ele estava manifestando o reino de Deus. Mas começou a se levantar uma perseguição contra ele, porque ele estava incomodando. Eu vou abrir um parêntese. Quantos ainda querem ser revestidos de poder? Você quer mesmo? Você está pronto? Se prepare para enfrentar a resistência. Se prepare para enfrentar a resistência. Se prepare para ser alvo de crítica. Se tu não tem maturidade para ser criticado, peça para Deus primeiro maturidade e depois o poder, depois o revestimento de poder. O que aconteceu com Estevão? Ele estava ali, levando as boas novas, e o Espírito, olha para mim, e o Espírito estava cooperando. Quando que o Espírito coopera? Não, você não está aqui. Quando que o Espírito Santo coopera com a gente? Meu Deus, me ajuda. Tá, mas quando nós estamos compartilhando as boas novas do Evangelho. Quando você está compartilhando as boas novas, o Espírito Santo vai cooperar com você, com sinais, prodígios e maravilhas. Estevão está aqui. Volta para cá. Estevão está ali. E esses homens começaram a acusar, a criticar, a querer calar a voz de Estevão. Eu vou abrir um parêntese. Quando Deus começa a usar os teus lábios, quando Deus te unge e te separa, vão tentar calar a tua voz. Mas o que você vai fazer? Vai continuar falando? Ou vai se calar? Mas se você não se calar, a tua cabeça às vezes pode rolar. Diga ai, ai, ai. Estevão segue, e ele expõe os textos. Ele fala a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Ele começa a fazer conexões e mostrar para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E enquanto Estevão pregava, anunciava, o coração daqueles homens fazia assim, ó. Aqueles homens estavam fazendo assim com os dentes, ó, rangendo os dentes de ódio, de raiva de Estevão, porque não conseguiam combatê-lo. Sabe quando você está debaixo da unção, da autoridade, da sabedoria do alto,
e há pecadores te ouvindo, e você está ministrando, você está pregando, e aquela palavra começa a falar com eles, porque a palavra de Deus é como uma espada afiada, que divide o espírito e a alma, ossos e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração. Então, quando esta palavra está sendo levada debaixo desse poder e autoridade, o pecador, muitas vezes, ele fica ali no banco assim, ó. Que vontade de sair desse culto. Eu não suporto ouvir esse cara falar. Quando eu ouço a voz dele, se eu pudesse pegá-lo aí, eu faria. Mas não é sobre ele. Não era sobre Estevão, era sobre aquilo que estava sobre a vida de Estevão. Pode aplaudir. Você sabe como morreu Estevão? Apedrejado. Paulo não era ainda convertido, o grande apóstolo Paulo estava ali. E ele estava observando e olhando. Ele estava compactuando com aquilo. E depois que Estevão morreu, lhe trouxeram a sua roupa e largaram aos pés do apóstolo Paulo. Mas antes de Estevão ser recolhido, Deus lhe abre os céus. Deus lhe dá uma visão. E Estevão viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e Jesus Cristo, o seu advogado fiel, sentado à direita de Deus. Profeticamente o Senhor estava dizendo para ele: filho, porque fostes fiel até o fim, esse é o lugar que te aguarda. É para cá que você virá, para a minha presença. Esse é o teu lugar, essa é a tua herança. A segunda coisa que eu vejo dentro do livro de Atos, o Espírito Santo fazendo depois do seu derramar sobre a terra: multiplicação da palavra e dos discípulos. Diga comigo: multiplicação da palavra e dos discípulos, ou seja, crescimento, expansão do reino. Atos 6:7 diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. O que começou a acontecer com a igreja? Depois que o Espírito Santo veio? Crescer. Porque ninguém para a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse: tu és Pedro, você que teve essa revelação, e sobre esta revelação, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquilo que começou em Jerusalém, hoje tem uma proporção mundial. Porque o Espírito Santo, ele está atuando. Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão anunciando estas boas novas? Pessoalmente, pelas redes sociais. Quantas igrejas hoje estão abertas? Quantas pessoas hoje já aceitaram a Cristo? A igreja não parou de crescer. Essa casa ela vai crescer. Essa casa ela vai se expandir. As outras também. Porque quem está cooperando com esta casa, em primeiro lugar, se chama Espírito Santo. Enquanto nós estivermos anunciando esta palavra, anunciando estas boas novas, Ele vai estar operando. Uau!
Terceira marca, e aqui eu estou indo para o fim. A evidência do reino dos céus por meio de sinais e prodígios. Diga: a evidência do poder por meio de sinais e prodígios. Muitos são os textos que relatam, não tenho tempo de contar todos para você. Fiz aqui um breve resumo, mas eu quero te dar uma missão de casa. Essa semana, ou este mês, leia o livro dos Atos dos Apóstolos, amém? Posso ouvir um amém? Quantos vão se comprometer com o Senhor? Levante a mão para o céu. Não é comigo, é com o Senhor, viu? Ai, 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 glória a Deus. Leia o livro de Atos, você vai ficar maravilhado. Eu estou te dando um spoiler aqui, quando você começar a ler, você vai dizer: uau, é muito mais do que ele falou. Uau, uau. E o Senhor vai seguir incendiando o teu coração. Posso ouvir um amém? Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia milagres e prodígios entre o povo. O Espírito cooperando com Estevão, milagres, sinais, prodígios. Atos 3, 4 ou 8 diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E na beira do caminho, próximo ao templo, estava um homem que era paralítico. E estava ali. Aquele homem pedia esmolas. Pedro e João estavam indo para a hora da oração. E eles fitaram os olhos naquele homem, e vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Pedro e João declaram: não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pegaram a mão dele e o levantaram. E aquele homem que outrora estava à beira do caminho, enfermo de nascença, agora é restaurado, há sinais evidentes, e aquele homem entra na casa de Deus, louvando e salmodiando ao Senhor. Deus vai cooperar, e Ele está cooperando, e Ele seguirá cooperando com sinais, prodígios e maravilhas. Quantos querem viver esta realidade? Talvez você não deseje, mas eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por ver o reino de Deus crescer e se estabelecer. O Senhor me chamou para isso. O meu coração, ele queima, ele ferve por essa realidade dos céus na terra. E eu estou aqui essa noite atirando sobre você um combustível inflamável. Espiritualmente falando, deixa eu explicar, aleluia. Mas quem riscará o fósforo não sou eu. Chama-se Espírito Santo. Você é a matéria. Você é a matéria que Ele quer usar. Você é a pessoa que Ele quer usar nessa geração. Muitos já foram usados. Muitos já dormem no Senhor. Mas muitos estão aqui essa noite. E o Senhor quer levantar você debaixo do seu poder e da sua autoridade. Poderíamos falar da experiência de Filipe. Eu amo a experiência de Filipe. Lembra de Filipe? Outro diácono cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala para Filipe: vai para a estrada deserta de Gaza, e ali eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Filipe obedece e vai àquele local, e ali estava passando uma carruagem, e dentro daquela carruagem havia um homem importante, um eunuco que cuidava de todo um palácio de uma rainha importante chamada Candace. Ele cuidava dos tesouros, cuidava do palácio, era um homem importante, um homem temente a Deus, e ele havia ido a uma festa adorar a Deus em Jerusalém. E o Espírito Santo diga para Filipe: se aproxime desta carruagem. Como que Filipe se aproximou? Correndo, irmãos. Os cavalos estavam andando e ele vai correndo ao lado. O que você está lendo aí? O eunuco que estava lendo, ele estava lendo o texto de Isaías, mas ele não estava compreendendo.
Estou lendo um texto aqui e não sei o que o profeta está falando, de quem ele está falando. Posso subir aí para te ajudar? Filipe sobe. E debaixo da unção, da sabedoria do Espírito, Filipe começa a discorrer a respeito de Cristo, do Antigo ao Novo Testamento, e a Bíblia vai dizer que aquele homem tem os seus olhos abertos, ele é afetado pelaquela presença, pelaquela unção que Filipe carregava, os seus olhos se abrem, ele compreende o Evangelho, e ele diz para Filipe: o que me impede de me batizar, pois ali tem água. E naquele mesmo dia, Filipe desce as águas do batismo e nasce de novo. Filipe não. Diga, ajuda ele, Espírito Santo. O eunuco, ele desce as águas. E se não bastasse já essa experiência extraordinária, agora o Senhor, ele brinca de teletransporte com Filipe. O Senhor o arrebata. O Senhor pega Filipe daquela localidade geográfica e faz assim, ó. E Filipe vai aparecer em outra cidade distante. Assim, ó. Num piscar de olhos ou estalar de dedos. Eu não sei se isso impacta você, mas isso me impacta. E eu quero abrir um parênteses: não coloque o Espírito Santo na tua cabeça, numa caixinha de sapato. Não tente enquadrar o Espírito Santo dentro do teu pensamento, daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já sabe. Não enquadre ele dentro da sua estrutura, porque você não conseguirá. O Espírito Santo é o Deus Criador. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas o que o Senhor quer falar conosco por meio dessa mensagem? Eu vou trazer a conclusão e serei rápido. O Senhor está nos chamando a desejar a presença do Espírito Santo. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? À direita de Deus. Quem está atuando sobre a terra? O Espírito Santo. Se você buscar a presença do Espírito Santo, você vai entristecer Jesus? Você vai magoar o Pai? Não, querido. Se você falar para o Espírito Santo: eu te amo, Jesus vai ficar com ciúmes? Não, porque ele disse: eu vou enviar outro, semelhante a mim, o meu Espírito virá para ajudar, para fazer morada dentro de vocês. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, é como se você estivesse se relacionando com Jesus e o Pai, porque os três são o mesmo. O Senhor está nos chamando, já vai te colocando de pé. O Senhor está nos chamando a desejar a presença do Espírito Santo, a viver um novo nível de relacionamento e intimidade com Ele. Repita comigo: novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Assim como Cristo é a pedra sobre a qual a igreja foi estabelecida, o Espírito Santo é o agente que traz o crescimento e o estabelecimento da igreja na terra. Sem a presença do Espírito Santo não conseguiremos avançar e nem estabelecer os projetos do Pai na terra. O que você tem que buscar? O que você tem que buscar? O Espírito Santo e o revestimento com o seu poder. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não pedimos, ou quando pedimos, pedimos errados para o bel prazer. Se você pedir: Senhor, eu quero o teu Espírito, e quero ser revestido com o teu poder, para ser uma testemunha do Senhor, o que Deus vai fazer? Ele vai conceder. Quando? Não sei, mas Ele vai conceder. Ele vai dar, porque Ele é um Pai, e Ele quer ver o seu reino se estabelecendo sobre a terra. E sem esse revestimento de poder,
Não há como esse reino continuar avançando e crescendo sobre a terra. Não há. Quantos aqui já ouviram falar no testemunho do Carlos Anaconde, evangelista Carlos Anaconde? Levanta a mão para o alto. Quem mais? Temas de casa, procure no YouTube. Estou te enchendo de temas de casa, aleluia. Amém ou não amém? Eu vou te trazer um caderno espiritual. E que nem o professor faz com o aluno, né? Ele dá os temas na sexta-feira e na segunda ele vai lá olhar, não é verdade? Ai, 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 glória a Deus. Aí depois eu vou tomar os temas, vou conferir. Amém? Eu já ouvi esse testemunho há uns anos atrás. Esse homem e tantos outros eu poderia falar, que cooperam com o que eu estou falando aqui. Carlos Anaconde, ele era um homem apaixonado pelo Senhor, ainda é. Um homem desesperado pelas coisas de Deus. Mas ele ia nos hospitais orar e não acontecia nada. Nem as pessoas queriam receber a oração dele. Ele conta isso. E ele se trancou em casa. Ele pegou um lençol e cobriu o seu corpo. E ele encharcou aquele lençol com lágrimas. Ele começou a buscar a Deus como nunca ele tinha buscado. E a Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele decidiu buscar a Deus de uma forma diferente. Ele decidiu romper com a forma que ele buscava a Deus e decidiu ampliar a sua busca. E ele ficou dias ali, envolto naquele lençol, chorando e pedindo: Senhor, me revista com teu poder. E veio sobre ele o poder de Deus. E na próxima vez que ele foi ao hospital para orar por pessoas, muitos no primeiro momento falaram: não quero. Mas teve uma moça no quarto que disse: pode orar por mim. Se não me engano, uma moça. E quando ele orou, aquela moça foi curada imediatamente. Todos os outros que haviam dito: não precisa orar por mim, agora estavam chegando a ele e dizendo: ora por mim, ora por mim. E se eu não me engano, todos aqueles que estavam dentro daquele quarto foram curados naquele dia. E por onde ele passava, na rua, nos lugares por onde ele passava, havia um poder tão extraordinário sobre ele, que aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, possessos por espíritos imundos, por onde ele passava, ou ouviam a voz dele, manifestavam os demônios, e gritavam e diziam: eu te odeio, quero te matar, quero te destruir. Aquele homem se tornou uma bomba nas mãos de Deus. Se esse homem conseguiu, ele não era apóstolo de Jesus, ele não viveu com Jesus, mas ele entendeu que dependia dele buscar ao Senhor de uma forma diferente. Se você entender aqui esta noite, que se você se aplicar a buscar a Deus de uma forma diferente, Deus te revestirá com o seu poder. E você fará coisas que outrora você não conseguia realizar. Quantos aqui compreenderam? Nós vamos adorar 4 minutos e eu vou fazer um apelo para vir à frente algumas pessoas. Feche teus olhos. Pastores, obreiros e diáconos, venham para frente. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Araço de calaiacei. Eu quero um homem e uma mulher para me ajudar. Amém? Marigley, pode ser uma, Eliezer. Auxiliem. Homem segura homem, mulher segura mulher. Feche os olhos de vocês, desejem. Há uma obra muito grande para ser feita. Há
Há uma obra muito grande, há uma colheita muito grande, há uma missão muito ampla para ser realizada. E andorou-se a caia sei, indoria se mandagai, e orena sontia. E o Senhor está ungindo, Ele está ungindo, Ele está ungindo, Ele está separando filhos aqui essa noite. Dorabraço miniesei, ando costanie, ribaçou que assei, ribamate que sotocorrossai. Muitos de vocês viajarão a outras cidades. Rabassope de fácia, não por méritos, não por merecimento, mas porque o meu Espírito repousará sobre vocês. Remacatusoa, ribabababa se catalabai, remamacatussoro você, rababacacete contostei. E saberão que há um Deus que ainda opera, que ainda fala, que ainda se move. Muitas pessoas ouvirão falar a respeito do Evangelho por meio da sua vida. E o Espírito de Deus, Ele cooperará com a sua mensagem, com sinais, prodígios e maravilhas. Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão, revista-os com teu poder. Marassou de fanto contia, rebati se mantoriaste, rebati que faciando robosontia. Revista-os com a tua unção, revista-os com teu poder, assim como tu fez com Estevão, com Felipe, com os apóstolos, com aqueles homens no cenáculo. Faz de novo, Senhor, agora, faz de novo, Rico Soria, Ria Soria Manto, mais do teu poder sobre ele, Pai. Que se amplie a dimensão, que se amplie os termos, a conquista, em nome de Jesus. Eu quero viver sem controle, sem Ujos, chore bacassoria, Ujos, Pai, chore calacete como fogo, desce como fogo, Espírito do Divino Deus, unge, Santo Espírito, unge, Senhor, Santo Espírito, chore calabacete, derrama o teu poder, Jai colabaçorias, Riconterias, mais do teu poder, Rechoriamanto, Ricandoche, revista o Pai, Ricandoresei, revista-o, Shebaracasumbe rebatai, revista-os, revista-os. Eu vejo óleo sendo derramado, Cláudio. Óleo sendo derramado. Emantura céu. Revista o Senhor. Revista o Pai.
minha sondere cassia, ribamando cotoro sei, e doacia rai, rionde estorrocia. As minhas promessas para ti estão de pé. O que te prometi no secreto, por meio da minha voz, e a som de Cássia, sou eu, Senhor, que falo. Estão de pé, estão de pé. A Soramande caia sei. São tuas, são tuas. Chamanagaço de Querebassi, são tuas. Etorossa calamai. Revista os pais. Há muitas almas para serem ganhas. Revista a tua filha com poder e autoridade. Remando sob a cai. Eu vejo a figura de uma leoa, Débora. Uma leoa posicionada. E assim acontecerá contigo. Uma leoa posicionada pelo meu espírito. Ramande história. Ricanto cheia sou. Uau! Seja revestida. Seja revestida. Revestida com o poder. Remoção de fanto. Revestimento. Uau. Miando storia fanto. Revestimento de poder, Pai. Nestorou lavacema na gadeira. Estonoro sebra babababagaia sou. O Senhor está ungindo filhos aqui. Uau.